uma vez a paz do Senhor? Eu pedi ao pastor, deixa eu tirar essa almofadinha, que eu acho que eu tenho toque. Isso aqui me dá um nervoso, basicamente fica meio... Você está feliz com Jesus, não está, irmão? Amém. Nós estamos felizes com Jesus. Pode se assentar. Eu quero enaltecer ao Senhor pela vida do pastor Clóvis, um amigo que eu ganhei, uma pessoa que eu aprendi a admirar, um homem de oração, um homem que ganhou meu coração da minha família, não paga aluguel, está isento de posto de água, não paga nem luz, está morando para sempre no meu coração, tá, meu pastor? Isso é bênção. Eu fico muito feliz quando eu vejo o telefone tocar e vejo pastor Clóvis. E feliz de estar com essa igreja linda e abençoada por Deus, amém? Eu não quero demorar, não ser enfado aos irmãos e nem tardinho no que eu vou falar, mas já abra só a Bíblia no tema. Eu não posso fugir desse tema, quebrando as correntes, porque eu seria muito injusto daquilo que está se tratando aqui nesta noite, quebrando as correntes. Vamos lá que Jesus vai falar conosco. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16, nós vamos ler o verso 6 e depois vamos ler aquilo que o pastor leu aqui na mensagem introdutória. Pode continuar, tá? Dá um sol para mim. Sol. Olha, sol. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto de oração. Com Jesus a minha alma deseja estar. Aonde? No jardim em constante oração. Diga isso. Quando a noite chegar, eu vou me cercar. Eu quero estar em constante oração. Quantos entenderam o que Jesus está falando nessa noite? Quando a noite chegar e o mal me cercar, nós vamos estar em constante oração. Porque quando eu estou em oração, tem livramento de Deus chegando na minha vida. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Escolhe de bem reverência a palavra do Senhor. O texto, capítulo 16, versículo 6, vai dizer assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Diga, foram impedidos por quem? Por quem? De fazer o quê? O verso 22, por gentileza. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgavam-lhe as vestes, mandando açoitá-los com... Versículo 23. E havendo-lhe dado muitos açoites, muitos, lançaram na prisão, mandando os carcereiros que o guardassem com segurança. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe disse-lhe: seguro os pés no tronco. Agora vamos para o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam unidos a Deus, enquanto de onde de repente houve um terremoto tão intenso e o alicerce do cárcere foram abalados. O que aconteceu com os cárceres? E logo se abriram todas. Foi uma porta? Quantas portas? Porém, e foram soltas
mais. Foi uma prisão? Foi quantas prisões? De todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. Cuidando, os presos já tinham fugido. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Só redobre a sua atenção por alguns minutos. É uma campanha quebrando as correntes. Não é isso, meu pastor? Nós todos conhecemos a vida do apóstolo Paulo. Sabemos quem é o apóstolo Paulo. Antes Saulo, depois Paulo. Eu vou resumir, fazer só um resumo aqui. Antes da sua conversão, perseguidor. Depois da sua conversão, perseguido. Mas eu não vou entrar nesse pretexto, eu quero já entrar naquilo que nós acabamos de ler. Interessante que eu fiz você ler o versículo, capítulo 16 e o verso 6. Por quê? Paulo está na sua segunda viagem para a Ásia. Ele vai passar nas igrejas que ele implantou, na Galácia foi falado ali, a igreja que ele havia implantado. E porém, quando ele está nessa segunda viagem para a Ásia, interessante que ele vai levantar, vai encontrar um jovem chamado Timóteo, e ali ele convida aquele jovem, menino ainda, mas porém ele vai forjar o caráter de Timóteo, sendo um bom obreiro. Ele convida Timóteo para ir. O texto está dizendo. E Timóteo agora vai com ele, e agora ele convida Silas, convida o próprio escritor, que é o Lucas, e ele vai começar a sua comitiva para a sua segunda viagem para a Ásia. Isso aqui é muito interessante. Ele está fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus está fazendo, mas o porém, ele sabe quando Deus determina para onde ir e como fazer. Interessante que o texto está dizendo, de repente vem sobre o tão grande terremoto, no versículo 6, e vai dizer, atravessando a região, o Espírito de Deus o impediu de prosseguir a viagem. Eu já quero abrir um parênteses aqui para que você venha entender esse texto. O texto está sendo bem claro e objetivo, dizendo que não foi o diabo, mas foi o Espírito de quem? O Espírito de Deus que o impediu de ir para a Ásia. Interessante que eu quero entrar aqui já e aplicar para vocês. Nós muitas das vezes damos holofote para quem não é de direito. Muitas das vezes nós falamos algo que não tem por direito aquele que não tem legalidade na minha vida. Quem é? O diabo. Tem muita gente que diz, ai foi o diabo, ai foi o Satanás que fechou. Não, para com isso. Porque o mesmo Deus que abre a porta é o mesmo Deus que fecha a porta. O mesmo Deus que permite a enfermidade é o mesmo Deus que tem a cura para a sua enfermidade. Aonde você quer chegar nisso, Paulo? Fica tranquilo, a tua vida quem governa é Deus, a tua vida quem direciona é Deus. Pode ficar tranquilo, que vai se cumprir o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a tua casa não vai ser atingido. Por que, Paulo? Porque ele vai dar ordem aos anjos ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Então é Deus que direciona, é Deus que diz, não vai não, porque eu sei para onde eu quero direcionar a tua vida. Porque quem vive em oração, por isso que eu fiz questão de estarmos cantando, vivermos em oração, no jardim da oração, porque quem vive em oração, ele está sob a orientação de Deus. Tudo que ele faz é sob a orientação do Espírito Santo. Agora Paulo é impedido de pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo sabia que havia uma cidade necessitada dele pregar. Qual é? Terra de Filipe, terra romana. Aí agora Paulo está interessado naquilo que Deus vai encaminhar. Interessante que no texto você não vive Paulo, não vê Paulo dizendo, para que Deus isso? O porquê que não está me direcionando outros caminhos? Não. Quem tem a presença de Deus é orientado por Deus, ele nem questiona, ele faz aquilo que Deus está mandando, sem questionar, sem falar para quê, o porquê, até porque tem momentos, pastor, na minha vida, na nossa trajetória, que Deus não vai responder o porquê, e para que ele só está dizendo o propósito acima de qualquer situação. Levanta, anda e faz aquilo que eu mandei você fazer. Ele vai, Troade tem uma visão de um menino pedindo socorro, e agora ele
sai com a sua comitiva, vai para a terra de Filipe, terra romana, terra a qual não se predominava os judeus, terra a qual se predominava o Império Romano, não se tinha sinagoga para adorar, não se tinha sinagoga para ensinar a Torá, não se tinha sinagoga para se juntar e proclamar o nome daquele que vive, aquele que reina. Aí Paulo chega na terra de Filipe e ele vai se deparar com um cenário. Que cenário é esse? Um rio. Que cenário é esse? Não tinha lugar para adorar, mas Paulo está dizendo, não me importa o lugar, o que importa é o ambiente onde eu vou adorar. Ele está dizendo, eu não estou preocupado em quatro paredes, eu estou preocupado em fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Eu vou orar. Interessante isso aqui, né? Às vezes a gente tem costume, pastor, de entrar no automático. Isso é um perigo na nossa vida. Achar só porque a gente está fazendo a vontade de Deus está dando certo. Isso é um perigo. Está dando certo, está bom. Paro de orar, paro de jejuar. Deus está fazendo. Ei, às vezes nem todos os movimentos é um movimento do Espírito de Deus. Há uma diferença de dom e salvação. Há uma diferença daquilo que Deus pôs sobre a tua vida, que Ele não pode retirar, e há uma diferença de você viver uma vida com Deus. Aí Ele está dizendo, ei, não me importa o ambiente, não me importa o lugar, eu vou orar. Não é porque está dando certo, eu vou orar. Eu tenho que sair do automático. Está dando certo, mas eu vou orar. Está dando certo, mas eu vou jejuar. Está dando certo, eu vou subir monte. Está dando certo, eu não vou parar de orar. Por quê? Conforme eu vou orando, Deus vai ampliando a minha visão. Conforme eu vou orando, eu não fico enganado. Deus me dá discernimento. Conforme eu vou orando, Deus vai dizendo, eu vou ampliar a tenda da tua vida e vou direcionar tudo aquilo que eu coloquei na tua vida. Paulo vai orar. Eu não sei qual foi a oração que ele fez, mas interessante que ele estava orando. Interessante isso aqui. Tem muita gente que quer viver uma vida de encontro com Deus. Deus não é Deus de encontro, Deus é Deus de relacionamento. O que é encontro? Aqui na igreja achar que é o suficiente. Deus não é o Deus, Deus apita, Deus opera. Enquanto está a tua igreja em corpo vivo aqui manifestando, saiu, acabou, saiu, você é a igreja, saiu, a tua casa é a igreja, saiu, o teu trabalho é a igreja, saiu, o ambiente que você está é a igreja, ou ele vai se manifestar. Está orando, mantendo comunhão, mantendo relacionamento, porque muita gente quer bênção de Deus, quer ver corrente quebrar, mas eu não quero o dono da bênção. Vai apertar um pouquinho aqui. Tem muita gente que quer vir para a campanha, quer a bênção, quer ver Deus operando, mas Deus não tem relacionamento que tem encontro. Deus tem relacionamento que tem intimidade, que custa, tem que ter constante oração, tem que ter uma vida de relacionamento com Ele. Como você pode medir uma vida de relacionamento de uma pessoa? É quando você entra no ambiente e não precisa pedir para ela adorar. Ela já adora porque ela sabe quem está no ambiente.
vai fazer algo por mim, mas aquele que me chamou que vai resolver o meu problema. Você está me entendendo? Tem gente que só quer dar melhor no dia de domingo. Tem gente que só quer dar melhor quando a igreja está cheia. Vai sair frustrado. Mas quando você entende que quem te chamou, que quem te projetou é melhor que tudo, você já entra na igreja adorando, porque sabe que a sua dependência sempre será dele. É ele que faz, é ele que abre, é ele que mantém, é ele que dá livramento, é ele que sustenta, é ele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tudo vem dele. Você vai, Paulo? Foi? Porque o propósito está acima de qualquer coisa. Vamos caminhando, está orando, está falando com Deus, está falando, está orando. Aí de repente ele para de orar. Quando ele para de orar, ele começa a pregar. Que isso, Paulo? Pregar? Pregar para quem já conhece a verdade. Hoje nós estamos vivendo num século que a gente não prega para quem está desviado. A gente prega para quem está dentro da igreja. Porque quem está dentro da igreja está mais afastado do que quem está lá fora. Olha, eu vou apertar isso aqui. Hoje, meu pastor, a gente está vendo muito psicólogo no altar. Quer falar o que a multidão quer ouvir. Quer falar aquilo que está alimentando o teu rebanho. Eu não vim na condição de psicólogo. Eu vim na condição de profeta. Se você quiser ouvir, ouve. Mas se não quiser, eu vou fazer aquilo que ele mandou eu falar. Fala, papai. Vai pregar. Mas Timóteo já conhecia, sabia? Eli e Silas já conheciam. Não, também, mas está pregando. Independente de quem está ouvindo, ele está dando o seu melhor. Independente de quem está aplaudindo, ele está dando o seu melhor. Quando você sempre honra aquilo que Deus confiou em você, as pequenas coisas, aprenda isso. Tudo que começa grande é monstro. Deus nunca vai te dar grandes ministérios. Deus sempre vai te confiar embaixo, pequeno, para ver onde está o teu coração. Se você conseguir honrar uma pessoa, pode ficar tranquilo, que tem milhares te esperando. Se você conseguir honrar o ciclo de oração, se você conseguir honrar a escola dominical, dando o seu melhor, pode se preparar. Algo grande Deus tem para a sua vida. Prega. Mas Paulo, ninguém está te ouvindo, não tem problema. Porque quem conversa o homem não é minhas palavras. Quem conversa o homem é o Espírito Santo de Deus. Ele está pregando, ele está pregando, ele está pregando, ele está pregando. Esses dias, deixa eu só abrir um parênteses, só para que você vai entender que não é Paulo que faz a obra, não é Paulo que entra no teu coração, mas é a palavra que está sendo liberada, é uma semente, e o Espírito Santo vai germinando. Se hoje não quiser, mas a palavra está lá dentro, germinando. Esse dia o pastor presidente estava falando, que ele estava pregando lá no Coelho da Rocha, no Rio de Janeiro, e ele está pregando, a igreja cheia, pregou muito. Ele falou: Paulo, eu preguei demais, eu sei que Deus estava comigo. E ele falou: tem alguém para Jesus? E nada de mim, mas o Espírito que habitava nele dizia: continua convidando. E ele está vendo alguém, a hora já tinha passado. Ele olhou para o pastor estava com o olho regalado para ele, porque estava passando alguns minutos. E ele está dizendo: tem alguém para Jesus? E ninguém. Ele levanta a mão, quem é salvo? E a igreja toda levantou a mão e falou: Jesus, o porquê que o Senhor está insistindo e perguntar se tem alguém para Jesus? Ele falou: faz o que eu mando, esquece que você sabe. Faz o que eu mando, esquece que você sabe. E ele está dizendo: tem alguém para Jesus? Aí de repente o pastor sai uma pessoa de idade entrando
vendedora de púrpura de Tiatira está ouvindo Paulo pregar. E nisso que ela está ouvindo Paulo pregar, ela se aproxima e diz: ei, eu quero Jesus para a minha vida. Ela se converte naquilo que Paulo está pregando. E quando ela acaba de se converter, ela fala: ô, calma aí, só um minutinho, eu vou lá em casa, porque tem umas amigas lá. E tudo que é bom vai ser compartilhado. Eu vou chamar elas lá. Aí quando ela vem com as amigas e fala: ó, Paulo, todas elas que aceitar Jesus também, batiza todas elas nas águas. Aí disse que Paulo, aquelas mulheres se convertem, e agora Paulo batiza todas elas nas águas. E aí? E aí o que acontece? Agora elas convidam Paulo para estar dentro da sua casa. Agora Paulo está dentro da casa de Lídia, que acabou de aceitar Jesus, com as suas comitivas. E ali, Paulo, o texto é muito lindo, eu gosto muito desse texto, que mesmo dando certo, que mesmo Deus fazendo a obra, o mesmo Deus salvando, Paulo não para de orar. Paulo vai para o lugar da oração. Aonde? Na beira do rio. Aonde Paulo vai orar? Na beira do rio. Ele vai orar todos os dias, porque quando eu oro, Deus sempre me dá discernimento que o carnal não tem. Quando eu oro, Deus sempre amplia a visão que o carnal não tem. Quando eu oro, Deus sempre me dará discernimento que o carnal não tem. Interessante isso aqui, que todos os dias que Paulo vai para o lugar da oração, isso aqui é formidável, que eu tenho aprendido muito com o apóstolo Paulo. Amanhã eu vou estar pregando sobre ele na carta de Gálatas. Estou estudando, tenho apanhado muito, porque quando você lê a carta de Paulo, você dá um passo para trás e fala: pô, muito demais. Eu tenho que aprender a ser crente. Isso aqui é um texto que nos ensina muito, porque Paulo não olha a circunstância, ele faz aquilo que Deus está mandando. E agora eu estou lendo, vou pregar amanhã sobre as obras da carne e do Espírito. Aí Paulo vai dizer no primeiro versículo: andei no Espírito, para você não fazer, eu vou resumir, vai ser bem claro, para você não se inclinar pela vontade da sua carne. Eu falei hoje, eu estava gravando um vídeo falando: ei, tem muita gente que fala, eu vou orar para matar a carne, eu vou jejuar para matar a carne, não se mata, a carne se vence. A carne nunca vai morrer, mas se ela tiver vida dentro de você, ela vai falar mais alto que o Espírito. Aí Paulo me dá uma receitinha, sabe qual é? Viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, porque tudo aquilo que eu alimento me fortalece. Tudo aquilo que eu busco como prioridade, eu trago resistência dentro de mim. A carne pode até tentar falar, mas quando eu ando no Espírito, o Espírito fala: para, porque aqui você não tem lugar. Você tentou, mas não vai conseguir. Vou buscar na oração, eu vou ter intimidade, eu vou ter relacionamento, eu vou falar com aquele que me chamou com propósito. Tem muita gente que entra na igreja e não sabe quem está falando com ele. Tem muita gente que vive um culto desse e não conhece a voz do noivo. Porque não vive uma vida de oração, uma vida de relacionamento, uma vida de diálogo com Deus. Tem muita gente ouvindo tantas vozes, mas esquecendo de ouvir a voz de Deus. Tem muita gente ouvindo tanta coisa, mas esquecendo de ouvir Deus. Tem uma música de Idade Roberto que diz: a gente que complica tudo. Deus não é difícil de ser compreendido. Deus não é difícil de ser ouvido, mas é uma diferença onde está a sua prioridade. Quem você tem buscado? Com quem você tem dado relacionamento? Porque quanto mais você se relaciona com Ele, você sente a presença dele. Quanto mais, meu irmão, isso é literal. Isso é uma verdade. Passa a tirar uma semana de busca com Deus. Você fica sensível ao mundo espiritual. Você fica sensível a muita coisa. Porque Deus amplia a sua visão. Deus amplia o teu horizonte. Você começa a ver guerra onde não tem espiritual. Aí você começa a entender. Tem muita coisa que não está dando certo porque eu estava desligada. Agora que eu vou levando a minha guerra para o mundo espiritual, eu não vou mais pelejar. Agora é Deus que vai guerrear as minhas guerras. Aí Paulo está indo, e ali tem uma jovem ganhando muito dinheiro,
senhores lucrando com espírito de adivinhação. Por isso que é bom orar. Todas as vezes, você vai ler o texto, que Paulo está indo para o lugar da oração. Silas, sua comitiva, ele está orando, ele vai orar. E nisso que ele está orando, essa jovem que está ganhando recursos, os seus senhores escravos, com espírito de adivinhação, gritou, falando a mentira, falando aquilo que não é verdade, ela começa a acompanhar Paulo e dizer: ali vai os santos homens de Deus. E ela gritava: ali vai o santo homem de Deus, ali vai o santo homem de Deus. Mas Paulo não infla o peito, Paulo não diz: epa, Silas, está vendo? Está gritando o nosso nome, nós somos o cara. Não, 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 não. Quem ora entende de onde procede a voz. Quem ora sabe de onde procede a voz. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ontem meu filho até falou comigo: pai, você fica pregando que fonte é diferente de poço. Não vai beber qualquer água, não vai comer qualquer comida, porque há um discernimento. Tem a diferença de fonte e poço. O poço, a água é barrenta, ela é dependente de sols freáticos para alimentá-la. E quando ela sai do poço, ela sai contaminada. Aí tem gente bebendo dizendo: a água é boa, mas fonte não. Independente de onde ela esteja, em qual lugar que ela esteja, a água é limpa, ela não para de jorrar. Meu Deus do céu, tem gente comendo comida requentada, dizendo que é pão vivo descendo do céu. Quem tem discernimento não come comida estragada. Quem tem discernimento não bebe qualquer água. Epa, calma aí. Essa voz não procede do Criador. Paulo vai fazer só uma atitude. Ele repreende: ei, sai agora. Porque essa voz não é a voz que eu converso todo dia. Essa voz não é de quem me chamou. Essa voz é a voz do enganador. Saia! E já termino. E aqui que nós vamos entrar. Interessante isso aqui. Paulo fez errado? Não. Paulo fez alguma coisa contrária à lei? Não. Mas o porém, Paulo vai sofrer por causa de um chamado. Paulo vai chorar, vai gemer, mas não vai murmurar por causa de um chamado. Ele, quando acaba de libertar aquela jovem daquele espírito, o magistrado, ele chama os seus senhores, ficaram muito nervosos, ficaram muito aborrecidos. E o texto vai dizer: a multidão investiu contra eles. A multidão investiu contra eles. Chamou os magistrados, aqueles que aplicavam a lei. Ali não podia ser aplicada, porque Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era judeu e Paulo era romano. Então a lei não se podia aplicar. E Silas também. Silas era judeu e Silas era romano. Dupla cidadania. Não se pode aplicar a lei. Não estava perturbando ninguém. Não estava falando nada ao contrário daqui. Aí agora a multidão vai investir. O que é investir? Vai investir na sua ira, naquilo que eles achavam certo. Agora eles vão pegar Paulo e Silas, vão rasgar as vestes na praça pública, vão tirar as vestes de Paulo e Silas. O que é rasgar as vestes? É vergonha alheia, é nudez diante da multidão. Mas eu não vejo Paulo blasfemando contra Deus. Eu não vejo Paulo dizendo: aonde está o Senhor nisso? Eu estou nu diante da multidão, eu estou mostrando as minhas partes íntimas na multidão. Não, não, não. Aí a Bíblia está escrito: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força será pequena. Se for frouxo, se for fraco, você não terá força. Mas se você entender quem te chamou, a sua força será grande diante da circunstância. Eu não vejo Paulo dizendo: ai, tadinho de mim, vou abandonar o chamado. Jesus não me ama. Não prego muito irmão. Porque um pouquinho que a gente passa, a gente fica grande, às vezes um pouquinho disso, né? Irmão, nenhum texto que esse homem passou. Nenhum texto. Às vezes eu fico me olhando e falei: meu Deus. Posso te falar algo aqui? Nem todos os dias vai dar certo.
coração contente, a gente vai estar dando errado alguma coisa, agora alguma coisa vai dando ao contrário. E aí, Paulo, por que você está pregando? Eu entendo que a minha dor não pode ser maior que o propósito de Deus na minha vida. Independente do que eu esteja atravessando, eu vou pregar. Independente daquilo que eu estou atravessando, eu vou louvar. Por que, Paulo? Eu entendo que a minha dor não pode neutralizar o meu chamado. A minha dor não pode parar o propósito. Se eu estou chorando, eu vou pregar. Se eu estou rindo, eu vou pregar. Se a coisa está dando certo, eu vou pregar. Porque, Paulo, o propósito está acima de qualquer situação. Acima. Rasga as vestes. Depois de rasgar as vestes, arrasta. Imagina a multidão pegando talvez pelo braço, pela cabeça, pela perna, com muita ira, acabou o lucro, não vou ter mais dinheiro. Aí pega a Paulo e Silas, arrasta agora. Aí depois eles vão insistir que chicotadas, batendo. Bate-se muito. 40 menos uma. Interessante que eu estava estudando. O mesmo chicotada que se dava a Paulo e Silas é o mesmo que açoitaram Jesus. Com pele, com ossos de carneiros na ponta da vara. Para quê, Paulo? Porque quando uma vara bate, ela já arde, ela já dói. E com a ponta de carneiro, ela vai dilacerar a carne. É o mesmo que tinha no chicote de Jesus. Quando batia, trazia pedaços de carne. Porque na ponta do chicote tinha ossos de carneiro. E quando batia, repuxava a carne de Jesus. Agora Paulo está ali. Imagina aquela multidão com ira. Deixa comigo, bate. Vamos lá. Mas Paulo está ali, não murmurando. Sabe o que ele vai escrever em Romanos 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo, não é algumas coisas que vai cooperar, são tudo. A enfermidade vai cooperar, a cura vai cooperar, a porta aberta vai cooperar, a porta fechada vai cooperar. Porque, Paulo, tudo vai cooperar porque eu amo a Cristo. Tudo vai cooperar. E só coopera aqueles que amam. O texto vai ser bem claro. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam. É só quem ama a obra. É só quem ama o chamado. Aí quando você pensa que está ruim, a coisa piora. Depois de ser açoitados ali em praça pública, eles vão para o cárcere inferior, subterrâneo. Não tem iluminação do dia, não tem ventilação, não tem nada, literalmente nada, escuridão. Os piores prisioneiros estavam ali, subterrâneo. E agora Paulo e Silas vão para a prisão subterrânea. Interessante isso aqui, e deixa eu conjecturar com vocês. Está fazendo a vontade de Deus, está sofrendo, está padecendo, está chorando, está gemendo. Mas o Espírito Santo está sempre com ele ali. Interessante isso aqui. Quando eles descem, isso aqui já estou conjecturando. Porque todas as vezes que eu estou estudando, eu vou para dentro da história. Eu me imagino no cenário. Eu fico imaginando dentro daquela prisão escura, sem ventilação, sem luz do sol, aquela coisa agoniante. Os piores prisioneiros estão ali. Aí de repente abre-se uma porta no alto. Aí está descendo dois rapazes. Meu Deus do céu, está olhando. Daqui a pouquinho clareou dentro da prisão. Porque quando se abre a porta, entra a luz na escuridão. E quando entra a luz na escuridão, entra dois rapazes que não abandonou o chamado. Dois rapazes que não abandonou a cruz. Dois rapazes que não retrocedem. Dois rapazes que, independente daquilo que está atravessando, ele está dizendo: eu vou carregar a minha cruz. Os prisioneiros estão dizendo: pô, quem é esse daí? São dois.
deixa eu olhar de perto, mais perto, clareou um pouquinho, deixa eu olhar aqui. Ih, rapaz, eu sei quem é. Quem é, rapaz? Fala pra gente. É um tal de Paulo, rapaz, estava na redondeza aí. Antes de eu ter preso, eu encontrei com ele na beira do rio. Antes de eu ser preso, estava ele e o cidadão com ele lá. É ele mesmo, né? Mas calma aí, deixa eu olhar direito. Rapaz, está ruim demais. Nossa, quando eu olhei o rosto estava bonito, mas está ensanguentado. É ele mesmo, é ele mesmo. Rapaz, tá. Calma aí, para. Silêncio na prisão. Porque só vamos dar alguns minutos. Porque a atitude que eles vão tomar aqui dentro da prisão, o soldado vai fazer eles abrir a boca para murmurar. Quando está ruim, nós acabamos de ler, o soldado pega eles, põe sentado, põe pés em troncos, a tortura ser maior, abre-se a perna, põe troncos para a perna ficar aberta, pega os seus braços, coloca esticado em corrente, puxa a corrente, estica a corrente, o corpo está dilacerado, as feridas estão sendo abertas, oh meu Deus do céu, eles estão ali sofrendo, aí de repente os prisioneiros dizem, para tudo, porque eles vão murmurar, para tudo, porque eles vão abandonar o chamado, isso aqui é muito lindo, aí toda a prisão silencia, ninguém fala mais nada, acusa-se o ouvido, só um minutinho, eu quero ouvir ele murmurar no chamado, eu quero ouvir ele falar do Deus dele, porque do jeito que está ele vai abandonar, o Deus dele não pode deixar ele dessa maneira, mas enquanto tem adorador, eu adoro pelo que ele pode fazer, tem adorador, eu adoro pelo que ele faz, aí de repente na prisão, ouve-se uma voz, calma aí que eles vão falar, calma aí que eu estou ouvindo alguma coisa aqui, estão falando alguma coisa, mais silêncio ainda, porque eu quero ver o que estão dizendo, vamos conjecturando, aí Paulo está ali, e aí, senhores, como que você está, meu amigo? Muito ruim. Se você está ruim, imagine eu. Está respirando? Conseguiu. E o corpo? Ruim demais. Deixa eu fazer uma pergunta. Sabe cantar? Aleluia! Eita glória a Deus! Como que é, Paulo? A dor está muita. O corpo está doendo demais. E você me faz essa pergunta se eu sei cantar. Calabai de orar-se. Calabai de orar-se. Como que é, Paulo? Repete que eu não entendi. Sabe cantar? Eu mais ou menos, mas começa a cantar. Por quê? Enquanto você estiver cantando, eu vou começar. É isso mesmo, Paulo? O pulmão está mal? Não está muito bom, não está meio perfurado, mas dá para respirar e soltar a voz. Então canta, começa a cantar que eu vou orar. Eu não sei qual foi o cântico, ele começou a cantar. Eu não sei qual foi a oração, meu Deus do céu, mas de uma coisa eu sei: quem é adorador de verdade, ele não adora pelo que Deus pode fazer por ele, ele adora pelo que ele é na vida dele, independente da dor. Eu vou levantar um altar de adoração. Eu vou adorar. Quando eles começaram a cantar, o céu se abre. Interessante isso aqui. Tem coisas que Deus não vai te pedir. Tem noites como essa que Deus quer ver a sua atitude. Que isso, Paulo? Eu não vejo Deus mandando um anjo na prisão dizendo: canta que eu vou te dar vitória, agora que eu vou abrir a porta, agora que eu vou quebrar as correntes. Não. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que agir para ver o milagre de Deus na nossa vida. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que gritar com a alma. Está doendo, mas grita. Está sufocado, mas ora. Não está aguentando, caminha. Porque quando eu começo a agir aqui, o céu começa a se mover a meu favor. A palavra vai dizer que quando Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, Deus mandou um terremoto e as correntes se soltaram. Sabe-se as correntes.
quebrando hoje aqui. As portas estão se abrindo para você hoje aqui. Por que, Paulo? Por causa da tua adoração hoje aqui. Deus viu como você saiu de casa. Deus viu o teu sacrifício. Deus viu como foi o seu dia. Não era para você estar aqui. Deus viu como foi a sua noite. Ele está dizendo, ela não me pediu nada, mas ela foi adorar por causa da adoração. Fala, anjo, pega. Fala, anjo, livramento. Fala, anjo, cura ela. Eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou sentindo uma presença. Pega aí. Sinta a graça. Sinta o renovo. Sinta a presença. Só a igreja de mãos levantada para o alto e adorando a Jesus. Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode adorar Ele? Tem glória aí neste lugar, tem presença de Deus aí. Deus não vai fazer, Deus já fez nesta noite. Deus não vai realizar, Deus já realizou aqui nesta noite. Eu não sei você, mas eu estou saindo aqui comigo. E hoje tem milagre na minha casa. Hoje tem milagre. Pode receber essa palavra de glória a Deus. Pode receber essa palavra de glória a Deus. Sai daqui entendendo. A sua adoração moveu a mão de Deus nesta noite. A sua adoração, as correntes foram quebradas. A sua adoração fez que as portas se abrissem. Tem pessoas que vai ter surpresa de Deus, não é amanhã não, já é hoje. Já quando chegar em casa tem mesa preparada. Já quando chegar em casa tem algo preparado para você. Se pode chamar o pastor, pode dizer, eu quero